A tia Narcisa, com os seus cabelos brancos e um sorriso gentil, iluminava qualquer ambiente em que estivesse. Ela tinha um jeito doce e um olhar acolhedor, que fazia com que todos ao seu redor se sentissem bem-vindos e amados. Diante dela, as crianças se sentiam protegidas, principalmente quando se tratava de defendê-las contra o temido mal-olhado. Ela tinha um método especial de realizar esse tratamento. Suas ferramentas eram um prato com água e uma colher de óleo. Enquanto sussurrava palavras de benzimento e declarações de cura, ia fazendo o sinal da cruz com a colher e pingava de tempos em tempos o óleo, lentamente na água do prato. As gotas de óleo se revelavam em uma descoberta, que era transformada em renovação de saúde e força, e no final da prática, ela embebia seu dedo polegar numa daquelas bolas que haviam se formado e desenhava a cruz em nossa testa, como um carimbo de livramento. Uma prova do cuidado, proteção e gentileza. Todos olhávamos atentamente e observávamos o óleo com excentricidade. Se o óleo se espalhasse na água, isso indicava estarmos com um quebrante. Se ele se transformasse em uma bola, era um óleo gordo. Mas a tia Narcisa não se abalava. Com um propósito incisivo e muita deferência, ela orava novamente, repetindo o processo quantas vezes fosse necessário. Aquelas bênçãos eram mais do que simples rituais, eram projeções de afeto que deixaram marcas profundas em nossos corações. E até hoje, nós nos lembramos da tia Narcisa com carinho e gratidão por todas as vezes que ela nos protegeu com seu dom amoroso. O tio Nelson era um homem de coração generoso e bondoso, e sua elegância se manifestava de maneira única. Um traço marcante de sua personalidade era sua abordagem carinhosa para cumprimentar as crianças. Enquanto as crianças cresciam, era comum que elas cumprimentassem os adultos beijando-lhes a mão. Esse gesto era uma tradição na família, uma forma de demonstrar respeito e carinho pelos mais velhos. Quando as crianças se aproximavam do tio Nelson, elevando a mão dele com suas pequenas mãos, em um gesto costumeiro de beijar, sem embargo, ele mantinha uma postura diferente, uma maneira especial de lidar com isso. Em vez de receber esse beijo, ele gentilmente apertava nossa mão, mantendo-a na altura do braço e com um sorriso caloroso no rosto, dizia sem usar palavras: "Não precisa disso. Somos iguais e eu sei que você me respeita como seu tio, mas, não precisa disso." Além do aperto de mão, o tio Nelson tinha o hábito de piscar o olho de maneira brincalhona. Era o seu jeito de mostrar que, embora não seguisse à risca a tradição dos beijos na mão, ele apreciava muito o carinho das crianças. Seu olhar afetuoso e o gesto do aperto de mão eram suficientes para transmitir todo o amor e ternura que ele sentia por cada um de nós. Essa escolha tornou o tio Nelson ainda mais querido pelas crianças da família. Seu jeito ficou gravado em nossa memória por nos ensinar que o amor e o respeito podem ser expressos de muitas maneiras. O mais importante é a sinceridade com que esses gestos são feitos. O tio Nardo era realmente notável por sua atenção. Quando ele conversava, fosse com um adulto ou com uma criança, ele o fazia de maneira incomum, rara. Era como se ele mergulhasse nos olhos das pessoas, demonstrando um interesse genuíno em cada palavra que era dita. Uma consideração que ia muito além do que apenas ouvir, era uma maneira de demonstrar que as histórias e os sentimentos das pessoas eram importantes para ele. O tio Nardo tinha uma habilidade incrível para construir, arrumar e reformar coisas. Ele não apenas realizava essas tarefas com maestria, mas também estava disposto a compartilhar seu conhecimento e habilidades com seus sobrinhos. Se alguém manifestasse interesse em aprender, ele prontamente se tornava um professor dedicado, garantindo que cada esmiuço fosse compreendida. O que tornava o tio Nardo ainda mais especial era seu senso de humor cativante. Ele conseguia iluminar qualquer ambiente com suas piadas e comentários engraçados. Quando o Salvador ofereceu alguns sapatos para ele, perguntou qual era o número que ele calçava. O tio Nardo respondeu com uma pitada de humor: "Quero sim, vai servir. Pé de pobre não tem número, ah."
Essa resposta descontraída e bem-humorada era típica do tio Nardo e refletia sua personalidade alegre e leve. Ele sabia como fazer as pessoas rirem e se sentirem à vontade ao seu lado. Seu jeito afável e gentil tornava cada encontro com ele uma experiência calorosa e animada. A tia Landa era uma figura encantadora, conhecida por seu senso de humor e pelas situações engraçadas que enfrentava durante seus calores de menopausa. Houve momentos em que todos acabaram de almoçar e continuaram à mesa para conversar um pouco mais. Quando ela sentiu aqueles calores repentinos, não hesitou em pegar o que estava ao seu alcance para se abanar, e era comum ver uma tampa grande de panela da mesa sendo usada como um leque improvisado. Essas cenas não só provocavam risadas, mas também demonstravam o jeito descontraído e autêntico da tia Landa em lidar com as situações do dia a dia. Além de seu senso de humor cativante, a tia Landa era uma cozinheira talentosa. Seus bolos eram fabulosos, com sabores variados que agitavam nossos apetites. E as balas de coco que ela fazia eram simplesmente incomparáveis, derretendo na boca, com um doce sabor que era impossível resistir. Sua habilidade na cozinha era uma das muitas razões pelas quais as festas realizadas em sua casa eram inesquecíveis. Tia Neide tinha um coração transbordante de amor e muitas maneiras de expressá-lo. Ela sempre encontrava uma forma singela, mas profunda, de manifestar seu amor pelos sobrinhos. Nunca perdia uma oportunidade para enviar pequenas cartinhas ou bilhetinhos amorosos. Mesmo os objetos mais simples e cotidianos, como um guardanapo de papel delicadamente dobrado, um embrulho de pão amassado ou até um maço de cigarro, transformavam-se em portadores de suas ternas mensagens. Não havia formalidade ou expectativa em suas notas, o que importava era um sentimento puro e sincero que emanava de suas palavras escritas à mão. Era tocante ver como, com simplicidade, ela derramava seu amor nas linhas, tornando pedaços de papel em um tesouro sentimental. Ela não tinha medo de se expor, de mostrar o quão grande e incondicional era seu afeto pelos sobrinhos. A tia Neide tornava aquelas mensagens em lembretes que não escondiam, não poupavam, não se detinham. O que sentia era um amor escancarado, vibrante e verdadeiro. E, por meio de suas mensagens carinhosas em pedaços improváveis de papel, tia Neide ensinou a todos uma lição sobre a beleza do amor descomplicado e verdadeiro. A noite em que a Tata dormiu na casa da tia Neide virou uma lembrança carinhosa e memorável em sua vida. Naquela noite, fazia muito frio, e quando ela se aconchegou na cama, a tia fez algo que a marcaria para sempre. Com cuidado e ternura, a tia encaixou delicadamente a coberta bem perto do corpo da Tata, proporcionando um calor extra e conforto inigualável. Não foi necessário dizer uma palavra, mesmo porque ela deve ter achado que Tata já tinha adormecido e silenciosamente se certificou que ela ficaria quentinha. Mas Tata percebeu aquele momento de amor absoluto. A tia Neide tinha algumas superstições, que sempre nos faziam rir. Uma delas envolvia a limpeza da casa. Ela acreditava firmemente que não deveria deixar o lixo juntado no chão ao varrer, pois isso atrairia coisa ruim. Era como se o lixo fosse um chamarisco para energias negativas. Outra preocupação dela era quando ela costurava e tinha que dar 3 nós na linha, para arrematar. Para a tia Neide, essas práticas eram importantes para manter a casa limpa e protegida. A loja de tecido onde a tia Neide trabalhava ia fechar, por razões desconhecidas, e toda a mercadoria que estivesse lá dentro seria confiscada. O dono do estabelecimento sugeriu: Neide, pegue tudo o que puder carregar e leve como pagamento, porque daqui a pouco as autoridades chegarão e nada mais poderá ser retirado da loja. Ela não teve dúvidas, estava há alguns meses sem salário e rapidamente ligou para a mãe, instruindo-a: pegue as crianças, traga as sacolas e venha rápido. A loja fechará hoje, algo aconteceu e temos que ser rápidas. A mãe reuniu as crianças e as colocou em um ônibus. Chegando lá, a tia, freneticamente, começou a pegar os tecidos mais bonitos e colocá-los nas sacolas.
Ela pedia para as crianças ficarem fora da loja, à espera. O dono do estabelecimento, em um tom urgente, a incentivava a continuar. Pegue tudo o que puder, Neide. Eles estão chegando. A suspeita era de que a polícia estava a caminho, pronta para lacrar a loja. Enquanto isso, as crianças seguravam os montes de tecidos, curiosas sobre o que estava acontecendo, e questionavam a mãe sobre os detalhes daquela situação atípica. O tio Tarcísio era uma figura calma de fala mansa na família, conhecido também por suas histórias de viagens com o caminhão, que contava sempre com um semblante pesaroso. O que parecia ser uma experiência difícil e árdua para ele. Mas para compensar, o seu perfeccionismo ao extremo lhe deixava feliz e orgulhoso. Certa vez, ao passar massa corrida nas paredes da casa do taquaral, ele ficou tão obcecado com o resultado perfeito que acabou perdendo as pontas das unhas de tanto lixar as paredes. O resultado, no entanto, foi impecável, com as paredes lisinhas ao toque, quase convidando a deslizar as costas das mãos sobre elas. Apesar de sua natureza meticulosa, o tio Tarcísio também gostava de ensinar coisas úteis. Ele ensinou a Tata como molhar os vasos de plantas no quintal. Ele sempre dizia ser melhor usar um regador, pois a água saía mais devagar, permitindo que a terra absorvesse adequadamente. Ou então, poderia usar um fio de água da mangueira para uma rega mais controlada. Ele ensinou a maneira correta de lavar uma faca. Percebendo que ela estava passando a esponjinha do lado do corte, ele se levantou, tomou a faca de sua mão e disse com carinho: "Filha, esse lado da faca corta. Sempre que for lavar, vire a faca para o outro lado." Ele também se divertia com as trocas de palavras do Di. Quando pequeno, ele o chamava carinhosamente de Tutá, pela troca engraçada que o Di fazia ao pronunciar a palavra tatu. Quando ele chegava em casa, cumprimentava com um caloroso "Como vai, Tutá?" As palavras eram mais do que uma saudação, eram um abraço verbal. O tio Tarcísio, apesar de ter padrões de pensamento opostos ao pai, fisicamente, era bem parecido com ele. Forte, de mãos grandes, poucos cabelos e brancos. Particularidades que os tornavam tão imperscrutáveis. Ele claramente demonstrava essa diferença, e despertava constantemente pensamentos onde a ternura se revelava nas entrelinhas das palavras, nos gestos simples de afeto. Na capacidade que as palavras têm de envolver, aquecer e conectar, mesmo quando expressas de uma maneira tímida ou silenciosa. A tia Esméria, como essa tia está inserida em contos de outros capítulos, recordaremos apenas mais uma de suas colocações filosóficas. Tia Esméria, sempre de surpresa, proporcionava respostas espontaneamente engraçadas, para não dizer insultuosas. Em sua casa, após o tio preparar o café e arrumar a mesa, ela tomou um gole e, sem recato, exclamou: "Tarcísio, que café horrível é esse?" Ele, surpreso e calmamente, respondeu: "Ué, Esméria, coloquei o café na mesma medida, o coador é o mesmo, a garrafa lavei. O que será?" Tentou entender o que poderia ter saído errado, já que tudo estava aparentemente igual. E lá veio ela, com seu jeito espontâneo, dando uma resposta: "Ah, deve ter sido a água, Tarcísio. Só pode ser a água." A tragédia de Luiz Carlos havia estado ausente por um longo tempo, talvez até mesmo fora do Brasil. Uma noite, enquanto Bé estava saindo de casa, ele ouviu a voz do Luiz Carlos que ao longe o chamava com entusiasmo: "Bé. Betinho." Uma onda de felicidade invadiu Bé, pois havia muito tempo que ele não via Luiz Carlos. Naquela noite, ele dormiu em casa. E no dia seguinte, partiram juntos em uma viagem de uma semana, consertando máquinas de fliperama. Durante a viagem, chegaram à cidade de Lorena, que era dividida por uma linha movimentada de trem, como uma espécie de fronteira. Quando o trem se aproximava, a cancela descia para impedir o movimento dos carros, mas as pessoas continuavam a se arriscar, pulando os trilhos e correndo antes que o trem se aproximasse. A cena era perturbadora. Bé comentou com Luiz Carlos: "Olha aquele sujeito passando com a bicicleta por baixo do vagão. Eita, povo desesperado para atravessar."
o outro sujeito pulando por cima do vagão. Eles estavam inconformados com a situação, observando atônitos aquelas pessoas desesperadas. Luiz Carlos concluiu: tá louco. Isso aí é um modo que ninguém merece morrer desse jeito. De volta a Campinas, Bel deixou em sua casa e seguiu para nossa. Uma semana inteira se passou e chegou o dia do casamento da Tata. Bé tinha muitos afazeres naquela manhã de sábado. Passou na empresa de fliperama, escolheu seu terno na loja e tratou de outras tarefas. Ao voltar para casa, subindo pela Buarque de Macedo, Décio avistou o Fusca amarelo de longe e se colocou no meio da rua, acenando para Bé parar. Ele disse: "Você está sabendo que seu primo, Luiz Carlos, está morto?" Bé respondeu incrédulo: "Você está louco? Viajamos juntos na semana passada." Décio insistiu: "Pois agora ele está lá no cemitério da saudade." A descrença de Bé era total, e ele pensou que Décio desmentiria aquele fato a qualquer momento. Disse: "Então, suba aí. Nem vou para casa. Vamos até lá." Bé foi achando que a farsa seria desmascarada a cada esquina que virava, mas à medida que se aproximava do cemitério, nada indicava que Décio iria se retratar e desdizer o que havia afirmado antes. O medo daquela afirmação começou a apertar o coração do Bé quando eles alcançaram a Avenida da Saudade. Foi aí que a realidade da situação começou a incomodá-lo. Ao chegar ao estacionamento do prédio, sua atenção atingiu o ápice. Quando entrou no necrotério e viu Johnny e todos os outros, descobriu que era uma verdade incontestável. É verdade. Ele pensou. A causa da tragédia envolveu um grande mistério. O caixão estava selado, e a história que se contou dizia que, na noite anterior, Luiz Carlos havia sido gravemente ferido, chegando tarde na casa de Rose e passando a noite lá. Na manhã de sábado, ele saiu cedo. Algumas pessoas o viu sentado na linha do trem, minutos antes de ser atropelado. A tragédia de Luiz Carlos deixou uma marca permanente na memória de todos que o conheceram, uma lição dolorosa sobre a efemeridade da vida.